Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É isso aí, o programa de hoje está uma bênção. Hoje o título da nossa mensagem é Casamento. Vamos falar sobre casamento. Eu tenho certeza que você será muito edificado. E nós vamos começar a palavra de hoje lendo um texto clássico sobre o casamento que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse aqui é o texto clássico sobre casamento. Então, para você que ainda não se casou, para você que já se casou, para os que ainda não se casaram, o conselho é o seguinte: ao invés de tentar encontrar alguém com quem se casar, você precisa se tornar alguém com quem alguém queira se casar. Já vai aí um excelente conselho, porque quando você se prepara para ser abordado por alguém, alguém vai te abordar. Deus já tem preparado aquele homem, aquela mulher que será o teu esposo ou a tua esposa. E você então tem que se preparar para encontrar essa pessoa, para que essa pessoa te encontre pronta para entrar no relacionamento. Primeiro conselho bíblico que nós vemos aqui sobre casamento é que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa. Não é um conselho direcionado à esposa, é um conselho direcionado ao marido, ao homem, ao jovem. A mãe do menino, no relacionamento, no casamento, ela vê a esposa do menino, né, a sua nora, como uma rival. Mas a mãe da menina, no relacionamento, no casamento, ela recebe o menino como um filho. Então nós não vamos aqui criticar as sogras, é claro, né? Isso faz parte da natureza humana. A mãe, ela é muito apegada ao filho, ao menino. E, consequentemente, a mãe da menina também será apegada ao menino, a esse filho novo que está chegando através do casamento. Então, essa história de sogra, de tantas piadas sobre sogra, tem que ter um fundamento, assim, sociológico, né? Porque senão não teria razão. Mas aqui eu não quero criticar nenhuma sogra, porque a minha mãe, por exemplo, é uma sogra que é uma bênção para minha esposa, mas eu fiz o que a Bíblia diz. Eu deixei a minha casa, deixei a minha família e me uni à minha esposa. Eu gosto muito da definição da língua inglesa, ela define os papéis. Por exemplo, na língua inglesa, a sua família, sua family, é a sua esposa e os seus filhos. Os seus pais são chamados de parents, são parentes. Então, no momento em que você decide se casar, você que é homem, você que é jovem, você decide se casar, você vai deixar o seu pai e sua mãe e vai começar uma outra família. A partir daquele momento, a tua família é a tua esposa e os teus filhos que virão. Os teus pais são teus parentes. Quando os teus filhos se casarem, eles vão formar novas famílias e você passa a ser parente deles e não família deles. Isso define e é muito interessante quando você entende isso. Não quer dizer que você vai amar menos os seus pais, isso não quer dizer que você vai amar menos o seu sogro, a sua sogra. Quer dizer que você vai se dedicar à família, que é a esposa e os seus filhos que virão. Muitas famílias são destruídas por causa da muita interferência dos parentes no seio da família. Principalmente a interferência da família do menino. Se o que eu estou falando tem alguma coisa a ver com você, dá uma olhada, dá uma verificada. Você pode melhorar o ambiente familiar se você consegue colocar os parentes em uma caixinha, a família em outra caixinha. Se você conseguir estabelecer esses limites, você vai ter uma vida familiar melhor. Então, apenas para recapitular, Gênesis capítulo 2, 24, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, para se unir à sua esposa. E os dois serão uma só carne. Então, você que é rapaz, que é homem,
que pensa em se casar e continuar aí debaixo das asas da família, meu amigo, vai ser melhor para você se você decidir viver a sua vida com a sua esposa. Mesmo que tenha dificuldades no início, o final vai ser melhor, porque a nossa sabedoria humana não é melhor do que a sabedoria de Deus expressa através da Bíblia, da Palavra de Deus. O segundo texto que eu gostaria de ler está no Salmo 127, versículo 1, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A casa, aqui nesse contexto bíblico do Salmo 127, não é aquela casa feita de tijolos e blocos e madeira. A casa aqui nesse contexto bíblico é a família. A mesma Bíblia que disse ao homem para deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, está dizendo que se o Senhor não edificar, não construir a tua família, você vai trabalhar em vão. Eu tenho testemunhado alguns casos e eu quero aqui falar a respeito disso. Pessoas que passam a vida criando seus filhos da melhor maneira possível, mas quando chega ali no meio da caminhada, tem aquele caso do filho que se desvia, do filho que acaba se envolvendo com coisas que os seus pais odeiam, filhos de pessoas boas que acabam praticando coisas ruins. E vem a pergunta, por quê? Se os pais são tão bons, se ensinaram boas coisas, se deram princípios bons, por que que isso veio acontecer? Não sei se isso aqui responde tudo, mas nos ajuda a pensar. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos e como pais, muitas vezes, nós achamos que somente a autoridade de pai ou de mãe é suficiente para controlar uma situação na vida de um filho. Mas chega um momento na vida dos nossos filhos que nós não temos controle sobre os sentimentos deles, sobre a espiritualidade deles. Você pode vigiar o teu filho, a tua filha, externamente, fisicamente, 24 horas, mas você não pode vigiar o que passa dentro deles. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para mim e para você, através desse programa, é que nós conhecemos alguém que pode. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, pai, mãe, se a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não nos ajudar a edificar a nossa família, nós vamos trabalhar em vão. Ou seja, lá no fim da caminhada, nós estamos correndo riscos de ter decepções. Mas se nós entendermos que apesar da nossa autoridade como pai, como mãe, que apesar de tudo isso, nós somos insuficientes, nós começamos então a depender de Deus, a depender da graça, do favor, da interferência do Deus Todo-Poderoso na vida do nosso filho, da nossa filha. Provavelmente, lá no fim da estrada, no fim da caminhada, nós não teremos trabalhado em vão. Porque aquele que trabalha conosco é poderoso, Deus é poderoso para edificar a nossa casa. Então vale a pena casar, vale a pena ter filhos, apesar de estarmos vivendo em um mundo muito conturbado, porque Deus ainda está agindo na vida dos nossos filhos, na nossa família.